essa é uma palavra que vinha muito, muito, muito falando no meu coração sobre o tema, foi necessário. E essa palavra, ela é maravilhosa. Eu tenho comigo que ela é maravilhosa, porque aqui eles falam que se Deus livrar da fornalha, eles vão adorar. E se Deus não livrar, eles vão continuar adorando. E eu questionei a mim mesmo, será que nós adoraríamos a Deus mesmo Ele nos colocando em situações a qual nós não queríamos estar? Eu penso comigo, Deus, mas a situação que eu tô, muitas das vezes eu acho que não tem que acontecer, mas é como eu disse no tema, foi necessário. E uma passagem de Deus que falou sobre a minha vida também, sobre esse tema foi necessário, é quando Deus, Ele precisa passar por Samaria. Talvez nós precisamos passar por diversas situações a qual nós não queríamos passar, mas é necessário. E eu acredito que muitas coisas na Bíblia, muitas aflições a qual a gente tem, é necessário. E eu fico me questionando, eu creio que nós, que estamos na presença de Deus, até quem não está, se questiona, Deus, mas por que acontece isso na minha vida? Mas por que tem tantas coisas que parecem que não estão a favor da sua promessa ou a favor do teu propósito sobre a minha vida? E eu creio que é necessário, sabe? É necessário o choro, é necessário, sei lá, é necessário sermos feridos para sermos curados por Deus, é necessário. E aqui uma das pessoas que eu coloquei sobre ser necessário foi Davi. Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, Davi pecou. E eu acredito que muitas das pessoas se questionam, como assim Davi pecou, sendo que ele era um homem segundo o coração de Deus? Como que um homem segundo o coração de Deus vai pecar? E eu acredito que isso é para nos mostrar que nenhum de nós somos super-heróis. Não adianta eu falar para você que eu não peco, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Gente, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos errantes. Mas foi necessário Davi pecar. Porque senão ele não ia ter realmente um arrependimento. Entende? Assim como Judas. Judas se arrependeu, mas ele ainda estava com aquele remorso sobre o coração dele. E o arrependimento é quando a gente... O arrependimento não é você chegar e chorar. O arrependimento é você se arrepender e não fazer, não praticar as mesmas coisas que você estava praticando. Porque uma palavra que eu ouvi e ficou gravada no meu coração, é uma palavra muito rápida, mas é uma palavra que para mim tem muito significado, que é em Lucas 1:37, que para Deus nada é impossível. E eu creio que realmente para Deus nada é impossível. E se a gente acredita nele, nós temos que crer que mesmo que o nosso caminho, ele nos coloque um destino, e a gente passe por processos durante ele, nós temos que acreditar que é necessário nós passarmos por processos. Eu falo que durante tudo isso que eu passei, eu não vivi... Isso que eu passei durante a pandemia, que foi o quê? Uns 8 meses, eu não vivi durante a minha conversão inteira. E eu fico assim, caraca, Deus, como que isso acontece? Mas foi necessário. E eu creio que nessa noite, você e nós que estamos aqui, sabemos que tem coisas que são necessárias. E que nós, quando nós sairmos desta live, quando nós ficarmos no nosso quarto ou em qualquer outro lugar no nosso serviço, durante essa fase vermelha que voltou, eu creio que nós vamos realmente crer que isso é necessário. E eu creio que essas coisas são realmente para nos provar que nós temos que servir a Deus nos holofotes e no secreto. Porque de que adianta eu estar aqui fazendo bonito, fazendo live na minha casa, eu sei lá, vendo série, que eu faço isso às vezes. Mas eu preciso adorar a Deus, gente, em casa. E realmente eu estava muito fraca em relação a isso. Eu creio que essa fase vermelha chegou para que nós venhamos realmente ter o secreto com Deus. De que adianta eu falar que tem coisas que são necessárias aqui, quando eu passo eu murmuro. Uma coisa que eu sempre ouvia no meu evangelho é, para de murmurar pelas coisas que Deus tem feito sobre a sua vida. E igual aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. E aí, gente? E se Deus não fazer, o que você vai fazer? Você vai sair da presença de Deus, você vai falar, ai Deus, mas eu não quero, isso não é pra mim. Eu posso dizer por mim, quando as coisas estão totalmente turbulentas na minha vida, que não parece que é aquele propósito que Deus colocou sobre a minha vida, eu falo assim, Deus, eu não quero fazer mais, eu não quero louvar, eu não quero pregar, eu quero ficar na minha casa. E Deus não quer isso, gente. Caramba, o que você tá pensando, cara? Eu fico falando,
Deus, ele quer que eu faça isso, eu faça aquilo, e por causa de uma provinha eu vou desistir? Por causa de uma aflição? Deus, eu tenho comigo que Deus, ele veio ao mundo 100% homem, para ele provar que a gente pode. Ele veio 100% homem, para ele provar que as aflições nós conseguimos vencer. E todas as promessas de Deus, elas são fiéis. Uma palavra que eu vi na igreja esses dias, que ficou muito na minha mente, é que as palavras de Deus são retas e permanece fiel. Então, não adianta a gente questionar. Nós temos um propósito. E o processo, ele não é igual ao propósito. Porque eu creio que quando Pedro ele estava sobre as águas, ele não achou que ele ia ter medo. Com certeza ele achou, eu vou subir no mar, eu vou seguir, vou para Jesus e já era. E é por isso mesmo, eu creio que não vai ter nada no meio do caminho. E realmente a gente pensa assim, quando um irmão, alguém chega, ou Deus mesmo fala com a gente, ai, você tem uma promessa. A gente fica assim, glória a Deus, eu creio que vai acontecer amanhã, eu creio que não vai acontecer nada no meio do caminho. Mas realmente acontece coisas no meio do caminho, e coisas que fazem a gente se questionar sobre o destino que Deus tem para as nossas vidas. E eu posso dizer por mim, muitas das vezes eu me peguei me questionando, Deus, mas o Senhor falou que ia fazer, mas olha o que está acontecendo na minha vida, como que vai acontecer isso e aquilo. E realmente, cara, eu creio que Deus, ele vem para provar a nossa fé. Eu estava até falando com o Malone sobre fé, eu falei assim, caramba, você não acredita que Deus, ele pode fazer as coisas sobrenaturais? Porque quem somos nós que busca o nosso Deus que a gente não vê? Eu creio que isso é uma fé imensa, gente. Porque como que a gente vai crer numa coisa que a gente não está vendo? Como que eu creio no Deus que eu sinto, mas eu não vejo? E isso é servir a Deus. Como que a gente está exercendo a nossa fé? A gente fala assim, ai Deus, mas eu preciso de um emprego, mas isso e aquilo, e aí? Não está aparente aos nossos olhos, parece que não está acontecendo nada. Mas aos olhos espirituais é uma coisa extraordinária, gente. Eu não pude contemplar isso ainda, mas eu creio que as pessoas que têm visões veem coisas além do nosso natural, entende? Servir a Deus é ir fazer o sobrenatural. Porque aqueles homens, quando eles estavam na beira do mar para lançar as redes, eles tiveram fé, eles jogaram a rede durante a noite inteira. Imagine, gente, a gente acreditar que o nosso Deus, ele vai fazer alguma coisa mesmo que a gente não está vendo. Eu fico assim, eles eram homens de fé. E nós temos que ser as pessoas de fé. Porque nós temos que fazer o que ninguém quer fazer. Isso é uma coisa que o Paz vive. O Mateus bem sabe. Uma coisa que a gente sempre vive é fazer o que ninguém quer fazer e ir onde ninguém quer ir. Como que você vai ir onde ninguém quer ir se as pessoas falam que você não pode, as pessoas falam que você não é? Mas eu tenho comigo que se Deus sabe o que eu sou, não importa quem não saiba. Porque muitas das vezes a gente acha que servir a Deus, porque Deus nos faz uma promessa, é tipo assim, eu vou ter várias pessoas do meu lado, eu vou ter várias pessoas caminhando comigo sobre o meu propósito, porque é isso que Deus quer para a minha vida. Ei, muitas das vezes a gente vai caminhar sozinho. Sozinho não, porque Deus, ele sempre vai estar do nosso lado. Independente das pessoas. Uma coisa que eu levo para mim é, pessoas podem nos decepcionar, mas Deus, ele não decepciona. Quem erra, quem fica distante dele somos nós. Então, que nós não venhamos querer estar distante dele. E essa palavra, ela é clara, cara. Como que você vai acreditar que você vai ser jogado dentro de uma fornalha de fogo e você não vai ser queimado? E mesmo eles não sabendo se Deus ia livrar ou não, eles falaram que iam permanecer fiel. Nós temos que permanecer fiel. A pandemia vem e a gente chega dentro de casa e a gente fala assim, ai Deus, eu não quero mais ir para a igreja. Você pode ver nesse tempo, foi um tempo que falou realmente quem é e quem não é. E eu creio que nós, que ouvimos a palavra de Deus, nós somos. Porque nós somos filhos. Então eu creio que nós realmente vamos herdar a coroa da vida eterna. Não tem promessa mais linda do que essa. Que Deus, ele ia nos preparar morada. O que a gente está se preocupando com as coisas terrenas? A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas ele vai acrescentar. Então, o que a gente fica se questionando? Uma coisa que eu coloquei na minha mente durante essa pandemia foi que nós sofremos aflições, mas nada se compara com a glória que Deus tem reservada para a gente.
Como que... Eu fico pensando, a aflição ela é uma coisa tão chata. Eu fico, caramba, Deus, por que você faz isso comigo? Eu fico assim, que coisa que tá acontecendo. Eu não queria passar por isso. Mas eu fico pensando, a gente vai andar por rua de ouro. Você entende isso? Quando a gente vai comprar uma correntinha de ouro, o negócio é mais caro do que não sei o que. Você tem que juntar um monte de dinheiro e a gente vai andar por cima disso. Quem é a gente perto de Deus? E mesmo assim, Ele nos constrange com a glória dele. E nós nem somos merecedores. Fala sério, a gente nem merece o que Deus faz pela gente. Porque nós somos ingratos. Eu posso dizer por mim, muitas das vezes eu estou em casa e falo assim, ai Deus, mas eu queria tanto isso. Mas tem pessoas que precisavam ou queriam estar no nosso lugar. E a gente não agradece, nós somos pessoas ingratas. E muitas das vezes a gente quer se afastar do processo. Eu posso dizer que nós, que somos cristãos, muitas das vezes nós passamos por adversidades e a gente quer se afastar do processo. E Deus quis se afastar da cruz. Ele falou, Pai, passe de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Mesmo que... E Deus... Ele sofreu por coisas que nós nem imaginamos que conseguíamos passar. E mesmo assim, ele quis desistir. Mas ele disse que todavia seria feita a vontade de Deus. E nós temos que ser assim. Nós somos filhos. Nós temos que falar, Pai, eu sei que esse processo, ele é doloroso, mas que todavia seja feita a tua vontade. Vocês entendem isso? Todavia tem que ser feita a vontade de Deus. Independente se a gente vai chorar, independente se a gente tem para hoje, independente se a gente não tem, nós temos que todavia nos alegrar no Senhor. Porque a palavra de Deus diz, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se nós vemos alguma pessoa com uma dor espiritual, a gente tem que abraçar. Porque a palavra, os mandamentos de Deus foi... Negue-se a si mesmo. Então, que nós venhamos realmente nos negar. Nós temos que amar as pessoas como se nós nos amássemos. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo é respeito mútuo. Se você quer respeito, você tem que ter. Então, se nós queremos que Deus nos veja, nós queremos que eles sejam vistos também. Então, que nós venhamos realmente abraçar, sabe, a causa. Eu penso comigo, muitas das vezes a gente fica preso ao... Deixa eu beber rapidinho. Muitas das vezes a gente fica preso muitas das vezes fiquei presa no meio de 4 paredes, tipo assim, Deus, eu tô indo no seu culto, eu tô te adorando, eu tô te glorificando e já basta. Mas quando realmente nós temos um propósito em Deus, a gente se sente vazio. Indo para a igreja, nós podemos fazer tudo que o pastor nos diz. Mas mesmo assim a gente se sente vazio, porque todos nós, cristãos, nós somos feitos para levar o evangelho. E muitas das vezes tem pessoas que elas clamam por ajuda, mas a gente não consegue ajudar porque a gente está preso aqui dentro. E eu não desmereço as pessoas que estão dentro da igreja, porque eu creio que cada um está no lugar a qual Deus chamou. Mas se você não tem o seu destino, faça a obra onde você está. Eu posso dizer por mim, muitas das vezes a gente está dentro de um ônibus e a gente fica olhando assim. Eu sou uma pessoa que eu fico observando e eu fico assim, caramba. Mas deve ter pessoas aqui que precisam ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes a gente não abre a boca para falar. E quem somos nós? Deus, ele falou que nós tínhamos que anunciar. Como eles vão ouvir se a gente não fala? Então, como que nós vamos servir a Deus só entrando na igreja e fazendo a vontade dele? As pessoas que estão aqui, elas já estão sendo curadas. A palavra de Deus diz que ele se importa com a uma, não com a 99. A 99, ela já está presa no aprisco. Para que a gente vai ficar fazendo as coisas sendo que elas já conhecem, elas já sabem? Deus, ele quer que a gente vá em busca daquela que se perdeu. E nós, às vezes, somos egoístas. A gente fala assim, mas Deus, eu já falei tanto de Deus para ela. Eu já anunciei o evangelho e ela não quer ouvir. Mas a gente tem que falar sempre. Eu tenho comigo, mesmo que as pessoas saibam, a gente tem que anunciar, porque o reino de Deus, ele é assim. O reino de Deus, ele é tomado à força. Não adianta a gente querer, eu já fiz a minha parte, eu vou sentar no meu lugarzinho e vou ficar lá. Porque eu já fiz o que Deus mandou eu fazer. Mas e aí, se Deus não te mandar? Você vai fazer o quê? Você vai ficar sentado?
Porque muitas das vezes nós queremos um relacionamento com Deus, mas a gente não quer ter um relacionamento com Ele. Eu posso dizer por mim, ai Deus, eu quero te ouvir, eu quero falar, eu quero isso, mas e aí, o que você está fazendo? Você está só vindo aqui, tocando seu violãozinho, fazendo isso? Você acha que isso vai agradar? Como que você tem chamado a atenção de Deus? Porque aquela mulher, ela era imunda e mesmo assim, ela estava no meio da multidão. Será que a gente está no meio do ímpio para que nós venhamos brilhar no meio da escuridão? Porque aquela mulher, ela não podia estar no meio da multidão, mas ela estava. Então, ela foi além da lei naquele tempo. E nós estamos no tempo da graça. E a gente fica assim, ai meu Deus, mas está na fase vermelha, o que eu vou fazer? Não dá para mim ir para a igreja. E aí, cara? Grava um vídeo, fala de Deus. Eu creio que no meio do nosso WhatsApp tem pessoas que não são evangélicas. No meio do nosso WhatsApp tem pessoas que não escutam a voz de Deus. E já teve vídeos que eu postei que alcançaram pessoas que eu achei a qual não iam alcançar. E aquilo me deixou muito feliz. Mas muitas das vezes a gente fica acomodado, é a palavra certa. E quando nós estamos acomodados, Deus ele não faz a vontade dele sobre as nossas vidas. Porque para a gente trabalhar, a gente tem que se movimentar. O avivamento, ele fala que é um movimento. Não é você rodar e pular e gritar, não. É você mudar. A conversão de Deus é mudança de rota. Como que a gente quer estar aqui dentro e não ser convertido? Não tem como. E ali eles realmente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram convertidos a Deus. Quando eu li essa passagem, eu pensei comigo, cara, se Deus me jogasse na fornalha hoje, o que eu ia fazer? Eu acho que eu nem ia querer entrar, eu ia sair correndo. Mas eles não saíram correndo. Eles permaneceram. E eu creio que naquele momento aquela era a aflição deles. Mas nós temos uma guerra dentro de nós. Cada um tem a sua guerra. Ali naquele momento essa era a guerra deles. E nós temos a nossa guerra. Será que nós queremos entrar mais profundo na presença de Deus mesmo com a nossa guerra ou a gente quer desistir? Sadraque, Mesaque e Abednego podia desistir. Mas eles falaram que se Deus livrasse, eles permaneceriam fiel. Mas se Deus não livrasse, eles iam continuar sendo fiel. Se Deus nos tirar da nossa guerra interior neste momento, nós serviremos a Ele. Mas e se Ele não tirar? Será que a gente vai sair da presença? Tomara que a gente fique com essa reflexão na mente. Eu digo por mim, eu vou para minha casa e vou ficar me questionando. Se Deus fazer, eu vou servir. Mas e se Deus não fazer, eu vou servir do mesmo jeito? Nós temos que nos questionar. E eu creio, eu profetizo sobre as nossas vidas, que se nós estamos na presença de Deus, não é para qualquer ventinho a gente sair. Se nós permanecemos até aqui, não adianta. Igual eu ouvi no culto, cara, você fez todas as coisas, aquela palavra do rico. Ele fez todas as coisas. Ah, mas eu servi a Deus, eu fiz isso e aquilo. Larga tudo que você tem e segue. Imagine se chegar no último dia e a gente perder a salvação por causa de uma coisinha que aconteceu. Eu fico, caramba, eu não acredito nisso. Deus ele vai falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço, por causa de uma coisa. Mas realmente nós temos que ter a intimidade com Deus, de ter a sensibilidade do Espírito Santo, de saber que realmente nós temos que fazer as coisas certas. Porque de nada adianta a gente servir a Deus, ter o evangelho, servir 30, 20, sei lá quantos anos, e chegar na hora a gente não ir com ele. Eu posso dizer que eu vou ficar super decepcionada, e eu creio que nós vamos ficar decepcionados. E nós não temos que ser assim. Nós não temos que negar a nossa fé, porque é necessário. Essa foi a palavra que Deus me deu nessa noite. Foi necessário. Foi necessário ele sofrer uma pena de morte para que a gente estivesse aqui hoje. Foi necessário ele sofrer dores para que nós estivéssemos aqui hoje. Foi necessário a pandemia para que nós estivéssemos aqui hoje. Foi necessário nós estarmos no secreto para que nós venhamos se achegar a Deus. Então foi necessário. Porque às vezes nós estávamos estagnados. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos os amores de muitos se esfriariam. E a palavra de Deus, ela fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa em secreto, que ali ele vai recompensar. Então que nós vamos realmente querer o secreto com Deus. Não é aquilo que eu estou na frente de todo mundo, eu estou adorando, eu estou fazendo porque está tudo bom. Mas e aí, quando você vai para sua casa? O que você está fazendo?
A gente tem que chamar a atenção de Deus no oculto, não é na frente de todo mundo. Nós temos que ser espelho, com certeza, mas nós temos que pregar o que a gente está vivendo. Não adianta eu chegar aqui e falar para você que eu vou permanecer fiel se Deus me jogar na fornalha e se Ele não me tirar. Eu sou errante. Eu sei que no momento agora, eu ia começar a chorar. Eu ia falar assim, mas Deus, o que você quer fazer comigo? Mas eu creio que se nós não estamos bons ainda, nós seremos aperfeiçoados. Porque a palavra de Deus diz que Ele chama os capacitados. Não, como que fala, gente? Eu esqueci. Exato. Ele capacita os seus escolhidos. E eu creio que nós somos os escolhidos nessa noite. E eu creio que se nós não estamos capacitados, nós seremos capacitados por Deus. Não pelo homem. Porque muitas das vezes nós colocamos as nossas fé no homem. E o homem é errante, gente. Por favor. Uma coisa que eu sempre levei comigo na palavra e no meu evangelho é que eu nunca vou chegar e falar que eu vou sair da igreja porque uma pessoa fez algo de errado. E aí, nós somos a igreja. Não tem como eu chegar e falar que, isso e aquilo, eu sou a igreja. Se alguma coisa de errado, tem alguma coisa errada comigo, porque eu sou a igreja. Não é alguma coisa errada de quem está aqui dentro. Então, que nós venhamos realmente ser a igreja, sabe? Que nós venhamos gritar, se for necessário. Qual é o jeito que você chama a atenção de Deus? Se é gritando, grita. Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo tempo. Você pode achar que isso para Deus é inferior, mas cada coisinha que nós fazemos para Deus é importante. Nós somos importantes. Para Deus nós temos valor. Muitas das vezes nós achamos que por pessoas se afastarem de nós, nós não temos valor. Mas nós temos valor. Para Deus nós temos valor. Eu posso dizer por mim, porque muitas das vezes eu falei, caramba, mas ninguém quer, Deus não levantar um profeta para falar comigo. Mas Deus, Ele está ali, você entende? Você tem que ouvir a voz dEle, não a do profeta. A palavra de Deus disse que nos últimos dias se levantariam falsos profetas. Você vai acreditar em palavra de falso profeta? Como que eu vou acreditar em palavra de gente que eu nem sei se está na presença verdadeiramente? Chega e fala, mas isso e aquilo, e aí? Vai buscar na palavra, cara. Uma coisa que o pastor Ronaldo aqui da igreja fala é, você pode ter um entendimento, mas você tem que buscar. Como que eu vou encontrar alguma coisa que eu não busco? Aquela mulher estava dentro da casa e ela perdeu a dracma. Como que eu vou perder alguma coisa dentro da minha casa? Isso é uma coisa que nos questiona. Como que eu vou perder a presença de Deus estando dentro da igreja? E muitas das vezes isso acontece. E isso enfraquece a nossa fé. Mas tudo é necessário. Naquele momento, foi necessário Davi pecar para que ele venha a entender que mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele não era limpo, não era alvo, como realmente nosso Deus era. E nós não somos alvo, mas nós temos que buscar sermos. Porque Deus, Ele fala, nós temos que ter a nossa veste sem mácula, sem mancha. E o que nós estamos fazendo na presença de Deus? Eu busco cada vez mais ser melhor. Porque nós não somos super-heróis. E muitas pessoas, eu posso dizer por mim, muitas pessoas falam comigo, mas você está na igreja, mas você erra, você faz isso, você faz aquilo, porque realmente é isso que as pessoas que estão ao nosso redor se questionam. Mas você está na igreja e você faz isso? Como que você pode estar na presença de Deus fazendo isso? Gente, nós estamos na presença de Deus para sermos melhores. Não sermos melhores do que outras pessoas, mas sermos melhores do que nós mesmos. Como que eu quero ser melhor do que outra pessoa se eu não consigo nem fazer metade do que Deus tem derramado sobre a minha vida? Eu posso dizer por mim, Deus tem tantas coisas sobre mim, mas eu tenho medo. E muitas das vezes a gente fala assim, nossa, mas eu queria tanto fazer o que aquela pessoa faz. Mas você passa por aflições de qual aquela pessoa passa? Não. Então nós temos que realmente viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Não o que nós queremos viver. Por muitas das vezes eu queria viver o que Deus tinha o que eu queria viver. E eu me decepcionei com isso. Nós nos decepcionamos com isso. Quando a gente quer viver o que nós queremos para as nossas vidas. Mas a partir do momento que eu falei para Deus, eis-me aqui, eu comecei a viver aflições a qual eu não acharia que eu viveria. Mas eu comecei a ver coisas a qual eu nunca tinha visto na presença. E isso é uma coisa maravilhosa.
Isso é muito lindo. E que nessa noite nós vamos ficar com esta palavra. Foi necessário. É necessário você passar pelo que você está passando. Foi necessário eu passar pelo que eu estava passando ou o que eu estou passando. Porque nós temos que ser aperfeiçoados para chegar no propósito. Então Deus ele vai nos dar processos. Pode ser processos que façam com que nós venhamos ter que ser reconstruídos. Mas Deus, que é o fundamento, ele vai permanecer ali. Nós seremos reconstruídos, mas o nosso fundamento sempre vai ser Ele. Então, que nós venhamos crer que tudo que nós estamos passando hoje e que nós venhamos passar é necessário. Essa palavra nunca vai sair da minha mente. Foi necessário. É necessário. Então, que a gente venha crer que tudo que acontece sobre as nossas vidas é necessário. Que você que está vendo essa live ou que vai assistir, nós que estamos aqui, que nós venhamos crer e acreditar que mesmo que Deus, Ele muitas das vezes faça com que nós passamos por aflições, Ele nunca vai sair dali. Na passagem ele fala, homens de pouca fé, eu estou aqui dentro do barco, por que você está temendo? Ele sempre está ali, por que você teme? Por que nós tememos? Então que nós venhamos acreditar que tudo que nós estamos passando é necessário. Deus passar por Samaria foi necessário, porque ele teve que falar para aquela mulher, se você beber dessa água que sou eu, você nunca mais vai ter sede. Nós não teremos sede se nós bebermos da água de Deus. Então que nós venhamos crer que cada processo, cada dor, cada sentimento que nós sentimos é necessário. Que nós venhamos acreditar que todas as situações cooperam para o bem dos que servem a Deus. Que nós venhamos acreditar que tudo, realmente tudo que Deus ele faz é bom. Mesmo a nossa dor, ela vai ser boa. Porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade dele está fazendo eu chorar, eu creio que ela é boa, perfeita e agradável. Eu posso estar chorando, mas eu creio que amanhã eu vou estar feliz. Porque é isso que nós temos que viver com Deus. Nós acreditarmos que por mais que nós estamos chorando hoje, nós estamos chorando porque foi necessário. E amanhã nós iremos rir, porque é o que Deus tem para as nossas vidas. Ele tem planos maiores sobre nós. E eu creio que essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. É necessário.